Fala galera! Boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Forencast, o podcast que a gente vai apresentar sobre perícia criminal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que ficou muito famoso no Brasil, que foi o caso da família von Richthofen. Hoje estou aqui com as apresentadoras Cindy e Alexane. Hoje vamos falar sobre esse caso que chocou o Brasil. Ele foi muito marcante porque realmente a parte que tem por trás dele intriga muito todo mundo. É realmente muito chocante, né? Foi conhecido como a menina que matou os pais, então só aí você já pensa, a menina que matou os pais? Hoje vamos analisar melhor os detalhes dessa história e entender o que tem por trás dessa história, o porquê, o que fez esse crime acontecer, como aconteceu e tudinho que tem por trás dessa história. E para nos ajudar a entender um pouco desse caso, trouxemos 3 convidados: Kaique e Cristina, criminologistas, e Vinícius, ele é psicólogo criminal. Cris, nos conta um pouco o que foi que aconteceu nesse caso tão marcante. O caso dos von Richthofen, na época não, até hoje é um caso muito bem repercutido, né? Sim. Foi um caso de uma família de classe alta, o Manfred e a Marisa von Richthofen, os pais da Suzane, foram a vítima desse crime. A Suzane, a autora do crime, a pensadora do crime, a filha deles, né? Realmente isso deixou muito assustado. Sim, o Daniel e o Christian, o Cravinhos, que são irmãos que participaram do crime junto com a Suzane, contam como autores também do crime, né? Foi um caso que ocorreu em 2002, mais exatamente em 31 de outubro de 2002, na parte classe alta de São Paulo, já que era uma família de classe alta, uma família bem de vida, né? Cris, você poderia dizer pra gente também como foram as primeiras impressões quando os investigadores chegaram no local? Bom, assim, a princípio, o chamado da polícia tinha sido de arrombamento, né? Um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Só que quando foi chegada a equipe de polícia e perícia, foi analisado que não se tratava somente de um arrombamento e latrocínio, porque se tinham 2 vítimas mortas e não se deram conta de muitos itens e não tinha sinais de arrombamento, né? Tava porta íntegra, cena de crime íntegra, não tinha arrombamento, não tinha nada. Ou seja, não dava pra ver ali que teve realmente os assaltantes, entraram. E eu acho que o que me deixa muito intrigada é onde estavam os filhos. Por que não pegou eles também? Eu acho que tem isso por trás, porque a Suzane estava em casa, né? Isso, e por não se ter sinal de arrombamento, já era de se imaginar que era alguém do ambiente familiar, do ambiente dos von Richthofen. Facilitou aquele acesso, né? Isso. Até porque era uma casa de classe alta, tinha uma questão de segurança, então não seria tão fácil assim para se ter um arrombamento, né? E o condomínio também de alto padrão. Isso, importante Então, frisar. Isso já deixa, assim, acho que a polícia ali, a investigação intrigada, né? Como que aquele crime ali realmente é um crime real. Isso, e pela questão das vítimas, o posicionamento das vítimas, para frisar. Eles deixaram a arma do Manfred, que é o pai da Suzane, ao lado do corpo, então eles deixaram muitos detalhes passar, né? Sim. Pra perícia. Mostrando muito que era uma cena de crime ali, propositalmente. Uma cena de crime forjada. Isso, montada por eles. E agora eu tenho uma pergunta pra Vinícius. Muito bem-vindo mais uma vez. prazer E a estar pergunta que eu aqui. tenho pra você, eu queria entender melhor como aconteceu esse caso, né? Como que a Suzane e os seus cúmplices executaram o caso? Como que aconteceu naquela noite? Boa noite a todos. Esse foi um crime muito brutal e foi meticulosamente planejado por Suzane, né? Como foi que aconteceu? Suzane pegou seu irmão Andrés, de 15 anos, e estava junto com seu namorado. Eles levaram o irmão de Suzane e os deixaram no cybercafé. Depois, Suzane e seu namorado se encaminharam ao motel e lá pela madrugada, aproximadamente umas 2, 3 horas da manhã, ela voltou para casa junto com seu namorado, só que o seu namorado não entrou dentro de casa, apenas Suzane entrou, o seu namorado foi buscar o próprio irmão, no caso o cúmplice, né? Enquanto Suzane, já dentro de casa, iria passar um sinal para os dois, para que eles pudessem entrar e dar início ao crime. Bem, como foi que aconteceu esse crime? Os dois com 2 pedaços de metal, 2 barras de metal cheias de prego, né? 2 tacos. Sim. Eles... Sangue, né, gente? Eu fico muito assustada com esse Sim. caso. A frieza, né? É, João é. Filha planeja isso. Algo Precisa ter premeditado. muito sangue frio para isso, né? Sim. Eles com 2 tacos, né, cheios de pregos, começaram a desferir pancadas nos pais de Suzane que estavam dormindo em seu próprio quarto. E Suzane, ainda dentro de casa, não no mesmo cômodo, mas sabendo que tudo estava acontecendo, enquanto os dois matavam seus pais, até mesmo depois da cena depois do assassinato, né, ela demonstra muita frieza, tentando se livrar, né, das armas do crime, lavando os tacos na piscina e os descartando no lixo, né. Foi até mesmo tentado encenar um assalto, tentaram deixar a arma do pai de Suzane ao lado, né? Sim. Mas como não foi visto, não foi dado falta de muitos bens de valor e, de certa forma, né, pelo mérito dos biomédicos forenses, foi
conseguiram chegar à conclusão de que, de certa forma, tentaram armar a cena do crime para parecer um assalto. Uma situação forjada, né? Com certeza, com certeza. E ela entrou em casa, ela deu um sinal que, não sei se você comentou, que foi um sinal de apagar e desligar as luzes. Ela mesma entrou em casa, Sim, deixou a porta sim, aberta para os sim. próprios assassinos Isso entrarem e matar os demonstra pais, uma né? frieza sem igual. O que mais me deixou impressionado nisso tudo não foi nem essa parte em si brutal, foi ela ter a coragem, a frieza de simplesmente sair com seu irmão e seu namorado como se nada tivesse acontecido para deixá-lo no cybercafé e simplesmente voltar para casa depois para matar os próprios pais. Né? Sim, como se não tivesse ali um plano. E ainda assim retornar com o irmão pra casa Sim. após o crime, né? Com Sim. certeza. Sem demonstrar nenhum tipo de remorso, nenhum Ainda tipo de levar dano. uma Compaixão, né, rotina, mano? levar uma rotina normal depois da descoberta Sim. do crime. Teve esse prazo Sim. até descobrir a autoria dela e dos escravinhos. Ela levou uma vida normal até como vítima também do assassinato. Eu vi que ela levou até uma semana depois do crime, né, pra descobrir que ela que fez mesmo, que ali a comprovação, ela admitir o caso, né? Assim, não tinha mais o que fazer. Sim, ela não tinha mais pra onde correr e aí ela Sim. continuava dando depoimento como se ela fosse uma das vítimas do caso. E ela assim. tentou manipular como se ela fosse a manipulada da história. Sim, né? isso, Ela E até desse chorar, ela jeito. chorou também, né? E se eu não me engano, o irmão de Daniel nem queria participar, a princípio. A princípio, mas mesmo assim participou. Participou. Ele topou aquilo. É pra ver o nível de manipulação. E uma dessas entrevistas, inclusive, que foi pro Fantástico, ela aparece com o microfone ligado, sem que ela soubesse, conversando com o advogado. O advogado fala pra ela, né? Finge que você tá triste, demonstra que você não sabe direito. Uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Chega com aquele carro. E aí, menina? Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. O Fantástico consultou um perito criminal para identificar quem está falando. A voz seria do advogado Mário Sérgio de Oliveira, que você vê abraçado a Suzane à direita na tela. Mário Sérgio estava na casa durante o segundo encontro. Logo depois, Suzane pede para encerrar de vez a entrevista. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite, eu não, por favor. Não tem vontade de falar do que aconteceu de novo? Cada vez que eu falo isso, nossa, dói muito em mim. Dói muito lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai e ter que estar falando, ter que estar lembrando, daquele maldito de novo. E ela tava com imagem ali bem infantil, usando roupas com o Mickey. Realmente ali, sim, demonstrando mesmo uma inocência, uma infantilidade. Desde que saiu da cadeia, em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. E aqui? Essa é a vovó, Quando que vocês tiraram essa foto? no aniversário dela. Eu fui visitar ela. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Suzane olha para Barney. Em nenhum momento A entrevista era continua. muito grave. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre me dava muita droga. Ele sempre me mandava eu usar muita droga e eu cada vez era mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo, Ele falava, se você me ama, usa, você me ama, usa, você me ama, faz isso, e eu ia. Vale ressaltar, né, que não há sinais de arrombamento na casa.
Isso é mais uma prova de que foi algo Realmente integrado, né? De alguém que era de dentro da casa. Acho que foi o maior sinal de que foi alguém de dentro da casa, que foi o maior sinal que foi aberto para que acontecesse isso. Sim. E também a entrevista do Fantástico, por exemplo, que teve o microfone, foi uma das principais formas, né, de conseguir investigar e entender por que o advogado estava mandando ela mentir, por que o advogado estava mandando ela fingir que tá triste, se os pais delas realmente morreram, né? Qual o motivo da preocupação? Acho que são 2 pontos bem marcantes do caso, né? Além da foto dela chorando no caixão da mãe e do pai. Né? Essa foto repercutiu muito. Chega a ser Até engraçado hoje. o assassino chorando no velório. Ela não fez de fato o ato, mas ela é a real assassina da história, né? Porque ela que premeditou, ela que deixou tudo. Ela é filha, ela é planejou filha. todo mundo. Ela é a mente, né? Do crime. E Kaique, me fala um pouco sobre. A Suzane falou por que ela fez esse crime. Tem a causa do crime na cabeça dela, né? É premeditado. Né? Sim, o que motivou ela? O que aconteceu foi, os pais dela não aceitavam muito, né, esse namoro dela e tudo mais. Então, por excesso de amor, né, ela construiu toda essa situação, né, para matar os pais e ter a vida livre dos pais, né, Uma liberdade, exatamente, uma independência financeira. para viver só ela e o amado dela, né. E também, aproveitar também o dinheiro, né, a herança, para, né, ter eles 2 livros e com também a grana, né? Sim, ela achou que ia ser o dinheiro também. A questão da ganância, né? E a questão também dela nem sequer pensar, né, cogitar em como o irmão dela se sentiria após essa situação. Até hoje isso é muito falado, né, sobre como o irmão dela tá, porque a Suzane, ela foi presa, pagou a pena dela, agora tá em liberdade, né? E o irmão dela, como que ficou com o psicológico de saber que a própria irmã planejou aquilo? Inclusive, a faculdade da Suzane é biomedicina também, né? É verdade. Falam muito sobre isso, né? Sobre ela agora tá vivendo a vida normal, fazendo faculdade e ter dificuldade de fazer amigos, claro, né? E as pessoas não conseguem se relacionar com ela e a gente consegue entender o porquê. Assassino, né? Sim. A questão do Andrés mesmo, ele parar pra analisar que ele perdeu o pai, perdeu a mãe, em parte perdeu a irmã, porque pra ele como se a irmã tivesse morrido. Perdeu a vida dele, né? É interessante também falar que eles eram bem de vida, né? Era uma família rica, ela era psiquiatra, a mãe da Suzane, o pai era engenheiro civil. Ela era aquela típica a vida já feita. Ela tinha tudo na mão dela, né? Então por que ela decidiu? A vida já feita, já formada, né? E simplesmente vai e acaba com tudo, né? É um caso bastante curioso mesmo. Sim, e o que também ajudou, né, a concluir esse caso foi que também o cunhado da Suzane, né, com o dinheiro da herança, ele comprou uma moto à vista. Então isso aí, tipo assim, ficou... À vista foi com dólar. Em dólar. Sim, isso deixou realmente ali a pessoa muito desconfiada. Eu acho que eles não planejaram tão bem o crime. Foi uma coisa, eu acho que de última hora, não foi tão pensado. Eles viram aquele mundo de dinheiro na frente também. Não planejaram, né? Então a gente tem, no geral, assim, a cena do arrombamento, né, que não fizeram. Você via que foi uma pessoa da casa que deixou entrar ali. E aí a questão da compra da moto. Sim, foi uma coisa atrás da outra, né? A Suzane com o microfone ligado e tudo isso levou realmente a conseguir descobrir, desvendar que a cena do crime não era real. Principalmente. Sim. Ela não sabia falar direito, ela não conseguia expressar. Entre eles em história. Então, assim, foram pistas que eles foram dando, né? Pra perícia. Realmente eles deixaram bem aberto mesmo. Eles não conseguiram montar um crime pra parecer o quebra-cabeça. Parecia o quebra-cabeça totalmente bagunçado. E ficou muito na cara mesmo que eles forjaram aquilo ali. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. O casal foi enterrado no cemitério da Zona Oeste da capital, na presença dos 2 filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça. Nós vimos 2 corpos do casal sobre a cama, né? Ele tinha sobre o rosto uma toalha aparentemente úmida e ela um saco plástico envolto no pescoço. Os 2 filhos do casal tinham saído. O garoto disse à polícia que ficou nesta casa de jogos eletrônicos até as 3 da madrugada. A irmã contou que estava neste motel com o namorado e que antes de voltar para casa passou para buscar o irmão. Ao chegarem, encontraram os pais mortos e chamaram a polícia. Segundo a perícia, a biblioteca estava toda revirada. A
A filha do casal diz que foram roubados R$8 mil e $5 mil. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. É que o circuito de TV que fazia vigilância e os alarmes estavam desligados na hora do crime e não havia sinais de arrombamento. E aí é isso, né? Agradecer a vocês, muito obrigada, convidados. Obrigada. Obrigada a você que está em casa também, está assistindo esse podcast. Segue a gente aqui, deixa o seu like e compartilha com os amigos. E volte sempre. Vejam o próximo vídeo. Não, gente. Eu não passo por humilhação dessa do canal na minha vida. Fala, galera. A bunda não falou. Podcast, que é o Forencast. Porra, desgraça. Corta. 2, 1 e... Fala, galera. Se muda. No caso da família von Richthofen, estou aqui com o Cindy e com a Alexane. Fala, galera! Cadê? Apresentadoras queridas Cindy e Evelyn e Alexane. Vamos falar mais um pouquinho. Vai, velho. Não. A culpa não é minha, A não, culpa é velho. minha. É dela mesmo.